Vitória bate o São Paulo e se afasta do Z4 do Campeonato Brasileiro. Remo e Vasco empatam pelo Brasileiro em jogo movimentado no Mangueirão. Flamengo encaminha renovação de contrato do atacante Bruno Henrique. Tudo isso e muito mais aqui agora, então já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando. Vamos botar esse canal pra torar. Beleza, galera? Sem enrolação, já vamos falando da vitória da equipe do Vitória sobre o São Paulo. O Vitória bateu o São Paulo neste sábado no Barradão pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Kaká e Ramon. O rubro-negro venceu o tricolor por 2-0 e se afastou da parte de baixo da tabela de classificação. O time, comandado por Roger Machado, que teve o lateral direito Lucas Ramon expulso, pode perder a vice-liderança ainda neste fim de semana. O resultado deste sábado deixou o Vitória numa situação muito mais confortável no Campeonato Brasileiro. Antes, 14º colocado, o rubro-negro agora está em 11º com 14 pontos, em um jogo a menos. A Chapecoense, primeiro time na zona de rebaixamento, tem apenas 8 pontos. Na cola do líder Palmeiras, o São Paulo perdeu a 2ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O tricolor, com a derrota, continua com 20 pontos e já até foi ultrapassado pelo Fluminense, que só joga neste domingo, mas tem mais gols pró. Dependendo do resultado do clássico contra o Flamengo, a equipe carioca pode confirmar a 2ª colocação ou voltar para o 3º lugar. O São Paulo aguarda e também pode ser ultrapassado por Bahia e o próprio Flamengo. O Vitória entra em campo novamente na quarta-feira para enfrentar o Piauí pela Copa do Nordeste às 21h30 no Barradão. Já a equipe do São Paulo encara o O'Higgins no Morumbi pela 2ª rodada da Sul-Americana. Então, a equipe do São Paulo aí, uma derrota aí que custou bastante aí, 2-0 para a equipe do Vitória, com um jogador expulso. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da derrota do São Paulo e dessa vitória da equipe do Vitória. Beleza? Vamos mudar de assunto, vamos falar do empate entre Remo e Vasco no Mangueirão. Remo e Vasco empataram em 1-1 neste sábado no Mangueirão pela 11ª rodada do Brasileirão. O time carioca abriu o placar com um bonito gol de Andrés Gomes, mas os donos da casa arrancaram o empate na reta final com um gol de cabeça de Marlon. O Vasco ainda não venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro e coleciona resultados frustrantes com gols cedidos na reta final dos jogos com Renato Gaúcho. Esse foi o 3º empate consecutivo do time fora de casa com o treinador. Cruzeiro, Coritiba e agora o Remo. Em todos os jogos, a equipe estava à frente no placar até os minutos finais, mas viu as vitórias escorrerem pelas mãos com gols sofridos na reta final, todos em jogadas de bola aérea. Com o resultado, os dois times seguem incômodo jejum
de 3 jogos sem vitórias no Brasileirão. O Leão está no Z4 com 8 pontos e ocupa o 19º lugar, mas pode virar lanterna em caso de vitória do Cruzeiro na rodada. O Vasco é o atual 11º colocado com 13 pontos, mas pode perder mais posições com os demais resultados. O início de jogo sofreu um atraso de 30 minutos devido a fortes chuvas em Belém. O gramado foi afetado e as equipes sequer conseguiram fazer o trabalho de aquecimento. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima conversou com as duas equipes e adiou o início da partida para as 17 horas. Então teve aí esse adiamento antes do jogo aí, que era previsto para as 16h30 e começou às 17 horas com esse empate aí frustrante para as duas equipes, principalmente para a equipe do Vasco, né? Como eu falei, vem sofrendo gols aí no final em praticamente todos os jogos aí, 3 jogos consecutivos. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam de mais um empate aí da equipe do Vasco da Gama e desse empate da equipe do Remo, que continua no Z4 do Brasileirão. Vamos mudar de assunto, falar do último assunto do vídeo, falar do Flamengo e do BH. O Flamengo encaminhou a renovação do contrato de Bruno Henrique. O novo vínculo do atacante e ídolo rubro-negro terá validade até dezembro de 2027. Restam poucos detalhes para que o novo contrato seja assinado, mas já existe um acerto entre as partes. As poucas pendências ainda existentes, são consideradas simples. Além do tempo de contrato, o salário também já foi acertado. As conversas evoluíram nos últimos dias depois de o Flamengo iniciar as tratativas no fim do mês passado. Um dos grandes ídolos da história recente do Flamengo, o Bruno Henrique, chegou ao clube em 2019 com 17 títulos conquistados. O camisa 27 tornou-se, ao lado de Arrascaeta, o maior vencedor da história do Flamengo. Na atual temporada, são 11 jogos disputados com 3 gols e 2 assistências. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pelo GE. Há pouco tempo, de um mês, o presidente Luiz Eduardo Batista se manifestou publicamente em prol da permanência do atacante de 35 anos, afirmando que o ídolo deveria permanecer no clube até se aposentar. Após encaminhar a renovação de Bruno Henrique, o Flamengo passa a ter 3 atletas com contrato chegando ao fim. Em dezembro de 2026, Everton Cebolinha é o único com desfecho decidido e não irá renovar com o clube carioca. Aos 34 anos, o zagueiro Danilo ainda avalia a chance de se aposentar ao fim da temporada. O Flamengo, por sua vez, aguarda o veredito final do camisa 13. Alexandro também tem um futuro pendente. Então, esses 3 atletas aí, 4 contando com o Bruno Henrique, mas a situação do Bruno Henrique aí já está muito bem encaminhada para a renovação por mais um ano. E aí fica a situação do Danilo, que pode encerrar a carreira agora no final do ano, ou pode
fazer igual o Bruno Henrique, colocar mais um ano de contrato aí com a equipe do Flamengo. E tem também o Alexandro, que está na dúvida aí também, se encerra a carreira no final do ano ou se continua também por mais uma temporada. O Everton Cebolinha não vai continuar mais no Flamengo. Talvez o destino seja a equipe do Corinthians. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Quem não é inscrito, se inscreve no canal aí, dá uma força. Vamos botar esse canal pra torar. Tamo juntos. Até o próximo vídeo.